Bom dia a todos, aqui é o professor Francisco do canal Matemática Descomplicada. Estamos na aula 5 de Matemática Básica e hoje nós vamos ver as operações de frações. Então nós temos aqui a fração, nós temos na parte de cima é o numerador e na parte de baixo nós temos o denominador. Então vamos ver a nossa primeira propriedade, a propriedade da adição. Então vamos lá, pessoal, vamos ver a adição de frações. Então vamos começar um exemplo. Então nós temos que 1 divididos por 2, 1 meio, mais 1 meio. É uma adição. Isso aqui é igual, nós vamos na adição fazer o mínimo múltiplo comum do denominador. No nosso caso aqui, é o 2 e 2. Então 2 dividido por 2 dá 1 e dividido por 2 dá 1. Então o nosso mínimo múltiplo comum é o 2. Então vamos lá, dá 2, passamos aqui o mínimo múltiplo comum. E agora nós fizemos 2 dividido por 2 dá 1, vezes o numerador que é 1. Então vai dar 1 aqui. 1 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Aqui também, 2 vezes divididos por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, aqui nós temos 1 também. Agora nós fizemos 1 mais 1 dá 2, divididos por 2, que a nossa resposta vai dar 1. Então vamos fazer um outro exemplo aqui. De 1 terço, 1 dividido por 3, mais 1 meio. Então aqui é a mesma coisa. Nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum de 3 e de 2. Então nós vamos ter 2. O 3 não é divisível por 2. 2 dividido por 1 dá 1. E o 3 que vai dar, dividido por 3, vai dar 1. Então o nosso mínimo múltiplo comum aqui vai dar 6. O que nós passamos para cá. Então 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. 6 divididos por 2 dá 3, vezes 1 mais 3, porque temos o sinal de mais. Então a nossa resposta é 2 mais 3, vai ser 5 divididos por 6. Então agora vamos para a subtração. Vamos fazer uma divisão aqui. E vamos para a subtração. Vamos começar com um exemplo aqui. Então, é 1 meio menos 1 quinto. É a mesma coisa da adição. Nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum de 2 e de 5. O primeiro número é 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não é divisível por 2. Baixamos o 5. E aqui nós temos que 5 dividido por 5 dá 1. Então o nosso mínimo múltiplo comum é 5 vezes 2, que vai dar 10. Então nós colocamos o 10 aqui. E fizemos 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 dá 5.
10. Agora, a única diferença aqui é que aqui nós usamos sinal menos. Aqui usamos sinal mais na adição. Subtração, a única diferença é que usamos sinal menos. Então, é 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, a nossa resposta, 5 menos 2 dá 3 divididos por 10. Essa é a nossa resposta. Então, vamos abaixar um pouquinho aqui. E vamos agora para a multiplicação de fração. E vamos fazer um exemplo aqui. 1 meio vezes 1 meio. Aqui nós vamos fazer o quê? Multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então nós temos que 1 vezes 1 dá 1, divididos por 2, ou melhor, dividido, né? 2 vezes 2 que dá 4. Então essa é a nossa resposta. Então vamos para mais uma aqui, ó. 3 quintos vezes 2 terços. Então, a mesma coisa, nós vamos multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, nós vamos ter 3 vezes 2 divididos por 5 vezes 3. A nossa resposta, 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 3 é 15. Então, essa é a nossa resposta. Agora vamos separar aqui. E vamos fazer a nossa divisão. Então vamos fazer um exemplo aqui. 3 divididos por 5. 3 divididos por 5. Divididos por 2 terços. Então aqui nós vamos, na divisão, repetimos a mesma fração, a mesma primeira fração, e fizemos uma inversão nessa segunda aqui, passando multiplicando. Então aqui passa sendo multiplicado 3 divididos por 2. Ok, pessoal? Fizemos uma inversão aqui. Então, 3 vezes 3 dá 9, divididos por 5 vezes 2, que dá 10. Isso daqui também é representado, principalmente em vestibulares, como? É a mesma coisa. 3 divididos por 5, tudo isso divididos, que é essa divisão, de 2 divididos por 3. Então, isso aqui vai ser o que? Nós repetimos, 5 quinto, invertemos e passamos multiplicando do outro lado da expressão. Então, 2 terços passa como 3 meios, que vai dar igual, como está aqui, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 2, 10, que é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Então vamos agora fazer alguns exercícios usando essas propriedades. Então vamos lá para o nosso exercício 1, nosso primeiro exercício aqui. Então vamos lá, 1 meio
mais 2/3. Tudo isso aqui que multiplica 1/2 vezes 1/2. Então, aparentemente, parece uma coisa assim meio complicada, mas não é não. Vamos lá, pessoal, então. Então, inicialmente, nós vamos resolver esse parênteses aqui. Então, 2 e 3. Então, temos que fazer, como aqui uma soma, o mínimo múltiplo comum de 2 e de 3, como nós já fizemos anteriormente. Então, dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, abaixamos o 3 e fizemos 3 dividido por 3, que dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 6. Então, colocamos o 6 aqui. Então, fizemos 6 divididos por 2 dá 3, vezes 1 dá 3, mais 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2 dá 4. Prosseguimos. Isso multiplica quem? Nós vamos multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, nós vamos ter 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Prosseguindo, nós vamos ter 3 mais 4 dá 7 sextos, que multiplica 1/4. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, o processo de multiplicação. 7 vezes 1 dá 7, divididos por 6 vezes 4, que dá 24. Essa é a nossa resposta desse primeiro exercício aqui. Então, vamos separar aqui. E vamos fazer mais um exercício aqui. Exercício 2. Vamos lá. Vamos para 1 divididos por 2. Essa fração dividido por essa outra fração aqui, de 2/3. Entre parênteses, isso daqui mais 1/3 vezes a outra fração de 2/3. Então, aqui nós temos a divisão de duas frações, mais a multiplicação de duas frações. Então, vamos subir um pouquinho aqui. E nós vamos ter 1/2, é o metadivisão, invertemos, multiplicamos e invertemos. Vou fazer uma inversão aqui, que vai ser 3/2. Tudo isso daqui, mais, como é uma multiplicação, nós multiplicamos o numerador pelo numerador e denominador por denominador. Então, 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 3 dá 9. Então, prosseguindo aqui, 1 vezes 3 dá 3, divididos 2 vezes 2, 4. Isso mais 2 divididos por 9. Aqui nós temos uma soma. E na soma nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum. No nosso caso aqui,
é o 4 e o 9. Então, vamos lá. Aqui dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 9 não tem divisão, não é divisível. Baixamos o 9. Fizemos por 2 de novo, dá 1. E aqui dá 9. Fizemos por 3. Aqui vai dar 3. Dividimos de novo. 3 por 3 vai dar 1. Então, a nossa resposta é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Ok. Então, aqui nós vamos ter 36. Vamos baixar um pouquinho. 36, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 9. Então, nós vamos fazer 36 divididos por 4 dá 9. Ok? Vezes 3. Então, nós vamos ter, vai ser 9 vezes 3, mais, daqui, 36 dividido por 9, dá 4, que multiplicamos por 2, que vai dar 2. Então, a nossa resposta aqui vai ser 36. 9 vezes 3, 27, mais 8. Então, a nossa resposta aqui vai dar 35 divididos por 36. 36 aqui. Ok? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo operações de frações. Duas frações operando com adição, no caso aqui, de duas frações. Então, vamos para mais um exemplo aqui. Nosso terceiro exemplo. Nosso exemplo 3. Então, nós vamos ter aqui 1/6 menos 1/2. Isso daqui que multiplica 3/2 vezes 1/3. Então, vemos aqui, nós temos uma subtração de duas frações, o resultado dela vai ser multiplicado pela multiplicação de duas frações. Só que nós temos que primeiro resolver estas parentes, esses parentes, e depois esses parentes, e o resultado dos dois multiplicarmos. Então, inicialmente, nós temos uma subtração. E como nós já vimos, as subtrações nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, de 6 e de 2. Então, vamos lá. 6 e de 2. Aqui dá 2, aqui dá 3, aqui dá 1. Aqui nós vamos ter 3 divididos por 3, que vai dar 1. Então, a resposta é 2 vezes 3 é 6. Então, o nosso mínimo múltiplo comum desta fração aqui é 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1. Tá? Vamos fazer direto. Vai dar 1. Menos, porque é menos. 6 divididos por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. Isso nós vamos multiplicar por essa multiplicação da fração. Como nós vimos, multiplica em cima e multiplica embaixo.
3 vezes 1 dá 3, divididos por 2 vezes 3, que dá 6. Então, prosseguindo, nós temos 1 menos 3 dá menos 2, divididos por 6, que multiplica 3 divididos por 6. Então, aqui é uma multiplicação, multiplica os numeradores e os denominadores entre si. Então, 3 vezes menos 2, como nós vimos nas aulas anteriores, a multiplicação de negativo por positivo, sinais diferentes, dá negativo. Então, 3 vezes 2 dá menos 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, nossa resposta vai ser menos 6 por 36. Podemos simplificar. Como? Dividimos em cima e embaixo pelo mesmo número. Podemos dividir por 6, que vai dar 1. 6 dividido por 6 dá 1. E 36 dividido por 6, que vai dar 6. Vamos fazer mais um exercício. Exercício 4. Vamos fazer 1 meio divididos por 3 quartos. Isso daqui mais 1 meio. Então parece complicado, mas não é. Essa forma de divisão aqui é a mesma de dividir do lado. Então vamos lá. Nós vamos fazer 1 meio. Fizemos, invertemos e passamos para cima, multiplicando. Então, multiplicamos, 3 quartos é igual a 4 terços multiplicando. Tá? Invertemos multiplicando. Tudo isso mais 1 meio. Então, a multiplicação de frações, nós vamos ter a multiplicação numerador e do denominador. Então, 4 vezes 1, 4. 2 vezes 3, 6. Mais 1 meio. Então, como uma adição, temos que fazer o mínimo múltiplo comum do denominador. Que no nosso caso aqui é o 6 e o 2. Então, dividimos por 2, dá 3. Por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, a nossa resposta é 6. Então, fazendo aqui, fazendo a divisão, nós temos que nosso mínimo múltiplo comum é 6, vai aqui. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 4 dá 4. Mais 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. Então, nós vamos 4 mais 3, 7, divididos por 6. Então, vamos subir e vamos fazer o nosso último exercício aqui de frações aqui. Então, nós vimos as propriedades, vimos como elas se comportam, adição, subtração, multiplicação e divisão, as propriedades e aqui a aplicação dessas propriedades. Então, nós vamos lá. Nós temos 2 terços que multiplica menos 4 divididos por 2. Tudo isso aqui divididos por 1 meio
menos 4 terços. Então parece uma coisa assim muito complicada. Mas vamos resolver a parte do numerador primeiro aqui. Então nós temos uma multiplicação, nós vamos multiplicar o numerador entre eles e o denominador entre eles. Então, lá da primeira aula de sinais, nós temos que 2 vezes menos 4, sinais diferentes, vai dar menos 8. Divididos 3 vezes 2, 6. Tudo isso divididos por... Aqui nós temos uma subtração, temos que fazer o mínimo múltiplo comum. Como nós já fizemos anteriormente, sabemos que 3 vezes 2 é 6. Tá? Então, nós temos que 6 divididos por 2 é 3 vezes 1, 3. 6 divididos por 3 dá 2. 2 vezes 4 dá menos 8. Então, prosseguindo aqui, nós vamos ter menos 8 divididos por 6, divididos 3 menos 8 é menos 5 sextos. Então, nós temos uma divisão de duas frações. Então, como nós fizemos isso? Nós vamos fazer o numerador desta fração, que é 8 sextos, desta fração aqui. Dividindo, nós multiplicamos o inverso do denominador. Multiplicamos por 6 dividido por menos 5. Fizemos a inversão e passamos para cima. Então, isso aqui dá 8 vezes 6, vezes 6, dá 48. Menos vezes mais dá menos. Isso dividido por 6 vezes 5 dá 30. Mais vezes menos dá menos. E aqui nós temos menos dividido por menos, sinais iguais, dá mais. 48 divididos por 30. Essa é a nossa resposta. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só escrever embaixo e, dentro do possível, eu respondo para cada um de vocês. Se gostou, deixa um gostei e inscreva-se no canal que vamos ter muitas novidades ainda pela frente. Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima aula.